Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Bem, não há dúvida que estamos perante um recorde do número de propostas apresentadas na especialidade para um Orçamento de Estado. Nunca um Orçamento de Estado teve tantos contributos dos partidos políticos com assento parlamentar, que naturalmente se vieram juntar àquela que foi a proposta inicial do Governo. E também é verdade que, atenta à transversalidade do turismo, muitas delas seguramente irão ter impactos diretos e indiretos ao longo do próximo ano, uma vez que é do Orçamento de 2021 que estamos a falar, na atividade turística. Mas apesar disto, algo devemos notar. Se tivermos em consideração que o turismo foi a atividade económica mais profundamente afetada pela presente crise pandémica que estamos a atravessar, infelizmente o número de propostas a apresentar para apoiar, para ajudar, para estimular, para desenvolver, para preservar, para que o turismo possa sobreviver, não foram tantas quantas seriam necessárias e, por isso mesmo, desejáveis. Contudo, algumas há que, obviamente, vão ter e podem ter impacto e, de alguma forma, afetar positiva ou negativamente o turismo, e é essas que vamos rapidamente passar aqui em revista. Desde logo, uma proposta inicialmente apresentada pelo Partido Socialista, que apoia, que é a bancada parlamentar que sustenta o atual governo, e que tem a ver com o prolongamento do layoff, ou, se quisermos, com um novo layoff, mas desta vez não exatamente igual ao que está neste momento em vigor, mas que será mais de acordo com aquele que nós tivemos quando da primeira vaga da pandemia. Isto é, um layoff que pode ir no seu escalão máximo, por assim dizer, para empresas que tenham uma quebra de faturação superior a 75%, que possa garantir o pagamento ou assegurar o pagamento dos salários a 100%. E mais, graças aos benefícios introduzidos a esta proposta, daquilo que sabemos por parte do PCP e do PEV, esse layoff já irá ser estendido aos sócios-gerentes e também aos chamados trabalhadores informais, isto é, nomeadamente, entre outros, aos chamados recibos verdes. E, portanto, é uma medida que se prevê, caso venha a ser aprovada, que tenha uma extensão e uma duração de 6 meses e, portanto, que figure no Orçamento de Estado, que venha a figurar no Orçamento de Estado para 2021. Quanto ao maior partido da oposição, destacamos duas propostas. Uma primeira, que é a redução das portagens nas scouts para uma redução do preço das portagens nas scouts para 50%, o que, obviamente, do ponto de vista turístico, irá beneficiar os custos de deslocação, ou seja, vai tornar que as deslocações de e para o interior e no Algarve fiquem mais baratas. E uma segunda proposta também do PSD tem a ver com os benefícios fiscais a dar aos senhorios para os senhorios que decidam ou que entendam ou que acedam a baixar os arrendamentos comerciais, nomeadamente para a parte da restauração. Já por parte do CDS-PP, temos também duas propostas, dentre as várias que apresentou, que, na nossa opinião, merecem ser destaque. Uma delas é a eliminação das tributações autónomas para as empresas. Isto quer dizer que, numa atividade económica em que se prevê que em 2021 as empresas continuem a apresentar prejuízos, uma vez que se antevê pelo menos o início do ano na continuidade daquilo que se passou em 2020, é uma medida positiva e que é complementada, por assim dizer, com também uma proposta de baixa do IRC, o que não precisa de grandes explicações, obviamente seria saudado seguramente por parte das empresas. Já relativamente ao PAN, e um pouco em contraciclo neste pacote de medidas, apresenta a criação de uma taxa de carbono de um valor de 2 euros para cada viagem marítima, fluvial e aérea. Ora, uma proposta desta natureza quer dizer que lá vai o turismo ser uma vez mais causticado com taxas e taxinhas, que tanto e tão mau e tão pernicioso efeito na competitividade da nossa oferta tem provocado. Aliás, creio que o PAN ter-se-á esquecido que mesmo antes da sua existência, já no turismo havia preocupações com o ambiente, com a ecologia, com a sustentabilidade, preocupações que vêm de algumas décadas e que hoje em dia estão perfeitamente interiorizadas e têm no turismo o seu grande defensor, porque se sabe que, inclusivamente se assim não for, também não serão os produtos e a oferta turística nossa ou de qualquer outro destino não será valorizada pelos consumidores. Depois temos a proposta do Chega. Uma proposta ampla e abrangente que, por um lado, prevê a redução da taxa do IVA
turístico, para os produtos e serviços turísticos, para a taxa reduzida, para os 6%, mas também prevê a eliminação da taxa social única e das taxas relativas afetas às esplanadas para todas as empresas de turismo. Nesta questão dos 6%, esta iniciativa mais abrangente do Chega é secundada pela Iniciativa Liberal, no entanto, que apenas defende a redução da taxa dos 6%, única e exclusivamente para a restauração. Enfim, muito mais e melhor, seguramente, poderia e deveria ter sido feito em prol e em defesa do turismo. Infelizmente, a falta de medidas, ou apenas existirem estas medidas, ou estas serem as que têm mais destaque, só prova uma coisa, é que, infelizmente, os partidos políticos continuam a considerar muito pouco o turismo. Ao invés, são lestos e rápidos a associar-se à atividade, sempre e quando esta dignifica Portugal, conquista prémios internacionais e leva o nome do nosso país bem alto e espalhando pelos 4 cantos do mundo. Comecemos com 2 breves notas. A primeira, para dizer que, sempre e quando está em causa a saúde e a vida humana, não há nada mais importante, não há nenhuma situação que mereça maior primazia. E uma segunda para dizer que estas medidas, decretadas agora pelo novo estado de emergência, dão um particular ênfase à limitação das deslocações entre concelhos e, nomeadamente, no país no seu todo, sobretudo porque têm atenção, porque consideram os 2 fins de semana alargados, vulgo de pontes, nomeadamente as terças-feiras, dia 1 e dia 8 de dezembro. Ora, sempre e quando o turismo vê a sua condição primordial de existência, isto é, a deslocação, cerceada, de alguma forma limitada, necessariamente sai prejudicado. E, portanto, se nada há a dizer naquilo que respeita à saúde pública, resta-nos saber como é que, de alguma forma, vão haver apoios, vão haver soluções que ajudem não a compensar, porque isso será sempre impossível, mas pelo menos a mitigar, a atenuar, a diminuir os impactos e os efeitos que tudo isto vai provocar na atividade turística, uma vez que seriam 2 fins de semana que, numa situação normal, a atividade estaria com índices de funcionamento extremamente elevados. Bem, e sobre isso há 3 tipos de medidas que terão uma qualificação ou que qualificaremos de forma distinta. Desde logo há aquelas que nós estamos a aguardar que sejam especificadas ou explicadas e que está prometido que o serão durante esta próxima semana. E sobretudo aqui são 2. Primeira, tem a ver com a dilação do pagamento do IVA e da taxa social única e também a eventual possibilidade dos seus pagamentos poderem ser feitos de forma faseada, isto é, em prestações, e desde logo convirá saber se isto vai ser destinado a todo o tecido empresarial ou se, por exemplo, se vai aproveitar que, em alguma destas situações, para fazer uma discriminação positiva que tão necessária e tão útil poderia ser para o turismo, se possa vir a verificar. E um segundo pacote de medidas tem a ver com medidas de renovação, em que, porventura, o exemplo mais flagrante é aquele que tem a ver com o setor da restauração, que, à semelhança do estado de emergência anterior, os restaurantes que estiveram fechados no fim de semana, ou que irão estar, neste caso, encerrados, vão ser ressarcidos com base no comparativo dos fins de semana deste ano de 2020, mais uma vez não se permitindo a comparação homóloga de um ano perfeitamente normal, como é o caso de 2019, com um ano em que tudo o que nós possamos comparar será sempre em prejuízo do turismo e, portanto, quase que parece que existe uma má vontade, aqui entre aspas, de dar apoios à atividade turística, porque comparar num ano em que, por exemplo, 11 semanas as empresas tiveram por obrigação de estarem fechadas, não nos parece que seja uma boa solução. E, finalmente, há aquelas medidas que eu me atrevo a chamar de requentadas. E o que é que são? São, por exemplo, voltar a anunciar as medidas e os apoios que constam no programa apoiar.pt, que já foi apresentado a semana passada, que este fim de semana voltou novamente a ser falado, que porventura esta semana continuará a ser falado e que ainda nem sequer admite candidaturas, o que põe, obviamente, a comunidade empresarial em expectativa, põe a comunidade empresarial a pensar quando é que pode ter esses apoios, uma vez que está desesperada por os ter, mas que, no fundo, não lhe resolve o problema, simplesmente cria um estado de ansiedade que era, na minha opinião, completamente desnecessário. Obrigado por ter ficado aí desse lado. Até para a semana. E já sabe, cuide de si, cuide dos seus e, se possível, ajude o próximo.